Obrigado. Boa aula. Deus abençoe. Vamos nos assentando. Muito obrigado por sua presença. É muito bom revê-los, muito bom. Eu gosto de gente. Gosto de gente. Quando faço viagens, quer seja de ônibus ou de avião, eu procuro me sentar onde tem gente. Só uma vez que eu me lembre, eu falei para o Senhor, eu estava com a Clotilde e o Milton, numa viagem com eles. Eu disse, Senhor, eu estou tão cansado, vou ter uma viagem tão longa. Providencia que do meu lado só tenha o Senhor. E o avião foi enchendo. O único lugar vazio que eu sabia era do meu lado. Aí a Clotilde do Milton virou e disse, você tem sorte, só o seu lugar. Eu não falei para ela que havia orado para não mostrar, sabe, essa ideia de espiritualidade. Não, eu orei e o Senhor atendeu. Mas eu gosto de gente, é bom. Eu quero agradecer a Deus por esta aula. Antes dela começar, pedir que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Obrigado. Obrigado por este lugar tão agradável em que nós podemos nos sentar e ouvir o Senhor. Portanto, fala conosco. Porque é o Senhor que torna o lugar agradável. E é a tua palavra que torna o lugar feliz. Faça isso por amor do teu nome. E abençoe nosso ajuntamento aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler 2 textos com vocês. Primeiro, o Salmo 133. Salmo de número 133. Desculpem. Próximo ano nós teremos como tema a comunhão. E nós queremos, em nome de Jesus, trabalhar muito esta ideia de comunhão. Queremos nos conhecer e nos chamar e nos tratar pelo nome. De forma tal, nós temos, parece que, 6 ou 7 Carol na igreja. Quando eu falar assim, eu queria que os irmãos orassem pela Carol que vai viajar, todo mundo sabe quem é. Eu queria pedir oração pela Carol que está enferma, todo mundo sabe quem é. E sabe onde é que mora. Porque é família. Nós somos família. Temos que nos conhecer, ué. Né? O nome da irmã? O nome do irmão? Você mesmo quem é? A gente sabe. Às vezes nós podemos até nos tratar de irmãos porque eu não sei o nome. Queria que a irmã aqui orasse. Quem? A irmã aqui, ó. A gente não sabe. Então nós queremos trabalhar esta ideia
para que o nosso testemunho e a nossa unidade possa falar do reino de Deus, e falar do Rei que conhece cada um de nós. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Apenas esse versículo. Como é bom, como é agradável. Aqui não diz que é fácil, diz, oh, como é fácil viver em união. Não, aqui não diz que é fácil, porque exatamente não é fácil. Quando dois se juntam, a possibilidade de atrito é grande. Quando três se juntam, a possibilidade aumenta. Quando é 30, a possibilidade de atrito é enorme. Não sei quantos de vocês tiveram já a oportunidade de estarem em 4 num carro. Vamos parar para tomar café? Vamos. Aí para e diz, não gostei do café não, hein? Não tinha um lugar melhor? O pão estava muito duro, isso aqui é de ontem, hein? Aí você... Próxima parada para o almoço. Gente, onde é que vocês querem que a gente pare para almoçar? Eu quero feijoada. Eu quero peixe. Outro, não, eu quero é pizza. Não almoço nada, eu sou vegetariano. E hoje eu estou de jejum. 4 pessoas. E 6 pessoas. E 8 pessoas. Aí vai complicando. Não diz que é fácil. Não. Diz que é bom. Mas é difícil. Agora eu queria ler esse outro texto aí. Atos 4. Ele revela para nós como vencer as dificuldades e barreiras que se levantam na nossa comunhão. Atos 4, 23. O capítulo 4 conta a história da prisão de Pedro e João. Eles estavam entrando na igreja, lembram disso? Capítulo 3. Na hora da oração, e tinha um homem lá que estava pedindo esmola, e eles pediram para João e para Pedro, e naquele dia João não tinha dinheiro. Aí ele falou para o homem lá que pediu, nós não temos dinheiro não, mas nós temos um nome. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, anda. Após falar, estendeu a mão para o homem e o ajudou a se levantar. E o homem, de um salto, se pôs em pé, ficou muito feliz. Entrou na igreja, que não era permitido ele entrar por conta das suas deficiências. E ele entrou pulando e glorificando. Consegue imaginar a cena? Reunião de oração. A gente vai para fazer o quê? Para orar, ué. Às vezes a nossa reunião de oração tem mais notícia do que oração. A gente fala mais com o povo do que com Deus. Às vezes a gente canta mais do que ora. Reunião de oração é para orar, ué. Me chamou aqui para quê? Para orar? Foi para orar, então vamos orar. Então é aquele silêncio. E ele entrou pulando. Aí os pastores da igreja mandaram chamar. Quem foi que fez isso? Os 2 homens que estão lá na porta, Pedro e João. Prenderam os 2. Lembram disso? Preso. Foi uma dissensão, uma confusão lá, eles foram presos. Aí, no dia seguinte, juntaram um monte de gente com a liderança da cidade, a liderança da igreja, e mandaram prendê-lo. E foram argumentar com eles em nome de quem eles tinham feito aquilo que foi feito. Aí Pedro e João disse, em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês mataram e que Deus o ressuscitou. É em nome desse homem que esse homem está em pé e curado. Era um fato, não tinha como ser negado. Aí os homens disseram, então vamos fazer o quê? Aí eles resolveram então ameaçar Pedro e João para que se calassem. Pedro e João disse, não podemos. Eu queria ler esse texto, tá bom? Eles não se calaram, eles falaram e disseram,
Julguem vocês se é justo a gente se calar diante de um fato como esse. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Desculpem, meus irmãos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Desculpem, eu estou com um pouco de sinusite, prejudica um pouco a garganta. Amanhã eu consegui uma consulta, eu acho que vai melhorar. Comunhão. Quais são as barreiras que surgem, que se levantam entre nós, que prejudicam a nossa comunhão? O que você acha que interrompe a nossa comunhão? De forma prática, direta, clara. Pode ser a sua experiência ou de alguém que você viu há muito tempo atrás, longe de você, que a sua comunhão seja rompida, interrompida, quebrada. Mas o que você já ouviu falar que pode... aceito. Momento médico. Obrigado. Com licença. Prontinho. O que você sabe que interrompe a comunhão? Quem quer dar uma dica? Ponto de vista diferente, divergente, né? Porque o ponto de vista é igual, pode até ser que dê alguma divergência, mas é muito difícil. Mas ponto de vista divergente. O que mais? Por exemplo, só abrindo um parênteses aqui. Pois não, Samuel? Estilos de vida divergentes. Ponto de vista, a gente vai aprendendo com o tempo. Uma época eu estava no Rio para um restaurante, aí a Beth disse assim, vamos almoçar? Assim, boa pedida. Aí escolha o restaurante. Ela falou assim, não, você escolhe. Aí, tá bom. Beleza. Aí eu olhei assim e escolhi o que eu gostei. Nos sentamos à mesa e ela reclamou. Assim, para aí, você não pode reclamar. Eu te dei a chance de escolher e você abriu mão. Agora você tem que aceitar o que eu escolhi, mesmo que você não goste. Entenderam a linha? É assim, bem prático. Aí então, escolha o restaurante, está escolhido já. Pronto, aí eu não reclamo. Vamos ver um cinema? Vamos, qual é o filme que você quer ver? Ah, ela quer romance. Aí eu vou lá e digo, gente, que filme chato! Estou lá no cinema, hein? Vendo com ela, porque eu aceitei ir reclamando do filme. Que é isso? É tudo a mesma coisa? Termina do mesmo jeito.
A gente chora igualzinho todo mundo. Que é isso? Não, é outro tipo de filme. Não funciona. Ponto de vista divergente, estilo de vida divergente. O que mais? Falta de renúncia. Se eu aceitei caminhar com você, eu tenho que renunciar à minha vontade, ué. Porque senão vai dar choque, né? Quebra de barreira, quebra de relacionamento. Fofoca não acontece hoje. Não. Isso é coisa de 300 anos atrás. Aliás, eu nem sei o que é. O que é fofoca mesmo? Eu ouvi dizer isso a seu respeito, mas eu não vou dizer quem foi que disse. Aí a coisa acabou. O que mais que quebra, rompe, interrompe a nossa comunhão? Mentira. A própria desistência, a presença de mentira, tudo isso faz com que a nossa comunhão seja interrompida. E às vezes ela é interrompida dentro de casa. Eu acredito que nas famílias da igreja isso aqui não aconteça. Não acontece. Há 300 anos, sim. Eliane? Ui. É verdade. Vamos usar só o verde e não falar em política. Tá vendo? Copa. Questão social, como? Desníveis sociais? Sim. É verdade. Às vezes a quebra de relacionamento ela acontece dentro de casa. E eu acho que quando ela acontece dentro de casa, ela dói mais na alma. Não sei quanto tempo você ficou chateado, entristecido, aborrecido com o seu cônjuge. Houve uma ruptura, houve uma quebra. Quanto tempo você aguenta ficar chateado? Ou quanto tempo você aguenta deixar o cônjuge chateado sem acertar? Ou quem é que procura para acertar? Houve uma ruptura. Você fica esperando, ele que errou, ela que venha. Ela que errou. Como é que vocês tratam disso? Ou não tratam? Põe debaixo do tapete, chama o pastor. O pastor corre aqui. Oi? Pode colocar o sol sobre a sua ira. É o conselho do apóstolo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? A verdade é que ela se rompe, ela se quebra. Por todos esses motivos aí e por mais alguns. Não funcionou não. Eu acho que o... Acabou. Acabou. Acho que acabou a pilha dele. Não está em comunhão, não é nem comigo, o estudo ali. Algumas coisas que podem justificar a nosso rompimento. Primeiro deles, falta de habilidade no trato com a outra pessoa. Obrigado, Fábio. No trato com a outra pessoa. Tem gente que não tem tato para a comunhão. Tem gente que não sabe expressar palavra em relação ao outro. Alguém diz, esse cara não é um ogro, ele não tem jeito. Então, isso faz com que o relacionamento seja rompido. Já ouviu alguém falar isso? Longe de vocês. Eu acredito que tenho certeza que isso nunca aconteceu com você. A pessoa não tem tato, o cara sem jeito. Entendeu? Parece um ouriço do mar. Não tem onde pegar. Se pega aqui, fura. Se pega aqui, fura. Onde pegar, ele fura. Tem gente assim, não tem? Não tem habilidade com relacionamento. Lá na empresa tem alguém assim.
O cara é muito bom no que faz, mas abriu a boca e estragou tudo. Ele, dormindo, é um santo. Beleza, abriu a boca. Então, isso faz com que surjam barreiras e que sejam, obrigado, aí, ó, tá aí, ó. Outro, pode dar outro clique. Obrigado. Outra coisa que interrompe, obrigado, Fábio, ou que dificulta os nossos relacionamentos, quer sejam eles caseiros, domésticos, ou na empresa, ou na igreja, são marcas, experiências amargas no passado. Por exemplo, eu me relacionei com aquela pessoa lá e fui muito ferido, fui traído, fui frustrado, decepcionado, aí eu me fecho, eu tenho dificuldades em um novo relacionamento, eu me fecho. É que nem aquelas plantinhas, não me toque, lembra? Você toca nela e ela fechou, acabou. Isso às vezes estraga muito o relacionamento. Nós temos medo de novas decepções, novas frustrações, estamos cansados disso. Uma outra coisa é... Duas vezes, não, só uma. Tem gente que ama o silêncio, ama a solidão, tem um bom relacionamento consigo mesmo e somente consigo mesmo. Ele se ama, ele se basta, ele é suficiente. Qualquer outra pessoa além dele causa problema. Seja a mãe, seja o cônjuge, qualquer outra pessoa. Lá no céu ele vai ter um quarto, um espaço só para ele. Vai ficar lá tranquilão, lá ele canta do jeito que ele gosta, lá ele escuta as mensagens de sua preferência, ele tem dificuldade de se relacionar porque ele é ele, e depois dele é ele de novo. E em terceiro lugar, é ele ainda. Na lista de presentes, em primeiro lugar está o nome dele. E em segundo lugar está o que ele gosta. Em terceiro lugar está o que ele faz. Ele é ele. Então, assim, isso dificulta o relacionamento. Outra coisa, amizades rompidas. Medo de perder. Diferente do experiências passadas, essa aqui ela foi interrompida de forma abrupta. Estávamos muito bem, quer seja o namoro, quer seja o amigo da empresa, de repente ele chega com a notícia dizendo, estou indo embora. Se como assim? Aí você pensa, mudando de casa? Não, estou mudando de país. Aí você tem medo de novos relacionamentos, de investir de novo. Dificulta, porque mais uma vez você está perdendo. Outra coisa, a opção por outros relacionamentos. Tem gente que gosta de gente, tem gente que não gosta de gente, tem gente que não tem tato com gente e tem gente que prefere o Totó, o Rex, amigo do Rex. Rex é o meu melhor amigo. E somente ele. E conversa com o Rex como se fosse um ser humano. E se relaciona com o Rex da melhor forma possível. Esses dias eu estava num shopping e na escada rolante tinha uma senhora que ia descer com um carrinho de bebê. E eu larguei a mão da Beth e corri para atender a senhora, porque a criança vai cair naquele carrinho. Quando eu cheguei lá, que eu vi que não era uma criança, eu larguei lá. Eu não tive coragem de pôr a mão no carrinho. Não é possível isso? Que inversão de valores é esse num carrinho de bebê, alguém que não é bebê? Ai, não, aí é demais para mim. Aí é demais para mim, que é isso? Aí eu fui lá, olhei que não era bebê, aí eu, desculpa, e saí assim e voltei para o meu lugar. Bem feito para mim. Tem gente que tem dificuldade. Tem gente que conversa com planta e dá bom dia para a planta. Nada contra, mas prioridade é gente. É gente. Gente
Tem que ter prioridade em qualquer coisa. Gente está acima do carro, da porta da geladeira. Gente está acima do tapete limpinho, branquinho. Gente está acima daquela toalha maravilhosa que a sua vovó deixou para sua mamãe, que a sua mamãe deixou para você. Gente vale mais do que isso. Gente é mais importante. Gente você vai levar para o céu. Não o carro, não a toalha, não o tapete. Gente, por conta disso, nós precisamos investir em relacionamento. Mas não é fácil, porque rela. Rela mesmo. É difícil. Como disse alguém, renúncia. Tem que ter renúncia. Não há possibilidade de caminhar com outro sem que eu renuncie. Isso quer seja marido e mulher. Um gosta de pizza e o outro gosta de churrasco. Como é que resolve isso? Quem paga? Pronto, quem paga. Se é ele que paga, churrasco e depois churrasco de novo e depois churrasco. Por quê? Porque é ele que paga, ué. É assim que a gente resolve? Feriado. Ele ama praia, ela ama Campos do Jordão. Feriadão, 15 de novembro. Praia, ué. Porque ele que dirige. Aí tem outro no dia 8 de dezembro. Vai para onde? Praia, porque o carro é dele, ué. Ela se ajuste a isso. Se quiser, você pode ficar em casa com o Rex. Entende? Não. Relacionamento é necessário o ajuste. Então, esse feriado a gente vai para a praia. E no outro feriado a gente vai para outra praia, não a mesma. É outra praia. Não, não é assim que a gente funciona, é assim que se resolve. Então, acordo, harmonia. Correto? Esse texto fala que houve uma dissensão muito grande na igreja. Muito grande. Na porta da igreja houve uma cura. E ninguém esperava que aquela cura acontecesse na porta da igreja. Se não acontecesse a cura, não teria o problema. Não teria. Estariam, tudo bem, eu estava lá o mendigo ainda esmolando, pedindo aos que entravam. Mas alguém curou o homem. E esse homem curado teve acesso à comunhão lá na igreja. E a forma como ele entrou trouxe visibilidade diante de toda a igreja. Todo mundo viu. Aí falaram para o pastor que foi em nome de Jesus. Se fosse em outro caso, em outro nome, talvez não tivesse dado tanta confusão. Aí mandaram chamar os dois lá. E os ameaçaram, e não tendo como negar o fato, a evidência estava ali, os ameaçaram e mandaram para casa. Versículo número 22, 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pronto. Fato. Houve uma dissensão, não tinham como prolongar o castigo, e agora eles mandaram embora. Qual que é o valor da comunhão? O Alan Carter falou que a igreja é a menina dos olhos de Deus. E que comunhão é algo que Deus prioriza. Esse texto diz que quando houve a confusão, fariseus, os escribas estavam ali, a liderança da igreja, estava lá Anás, Caifás, João e Alexandre, a nata da igreja, para proibir dois servos do Senhor de pregarem ou de curarem em nome de Jesus. Os ameaçaram. Depois, soltos, esses dois homens recorreram aos irmãos. Havia uma igreja reunida em tal lugar, e é para lá que uma vez soltos e libertos, João e Pedro recorrem a eles. Quando se sente em ameaça, quando sente que a sua vida corre riscos, para quem você recorre? Você tem uma cirurgia amanhã, ou daqui a um mês, ou você está em eminência de perder o emprego. A quem você recorre? A quem você pede socorro?
Chegou um amigo teu de madrugada e você não tem o que oferecer. A quem você recorre naquele momento? Lembra da parábola? Chegou um amigo meu e eu não tenho o que lhe oferecer. Você pode me emprestar pães para que eu possa oferecer a eles? Porque são amigos. A quem que você recorre? A Bíblia aqui diz que Pedro e João foram aos irmãos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que estava acontecendo. A primeira reação deles foi juntar-se aos irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 38, salvo engano. Eu acho que é o 38. Gênesis 38. Primeiro versículo só. Quem lê para nós? 38, 1. Pode ler. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Obrigado. Ira é grande amigo dele. Tornou-se grande amigo dele. Aqui diz que houve um tempo em que esse homem, Judá, se apartou, se afastou de seus irmãos. Aí ele comete alguns erros que não cometeria na presença dos irmãos. Quando acontece um acidente, você recorre primeiramente à justiça, chama o policial, diz que é 193, ou você vai para onde você sabe que tem irmãos que oram. Pedro poderia recorrer à justiça. Eu fiz um bem a um homem, e esse homem é testemunha do bem que eu fiz. E esse homem é conhecido de toda aquela redondeza, porque todos os dias ele estava na porta da igreja. Eu fui ultrajado, eu fui preso por conta do bem que eu fiz a um homem. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Aqui o advogado tal vai acionar isso, aquilo. Esses dois homens não fizeram isso. Eles abriram mão dos seus pensamentos, dos seus projetos. Não foram a tribunal nenhum. Eles procuraram os irmãos que estavam em oração. Procuraram os irmãos. Por que a gente não faz isso? Aí por essas razões que a gente já viu. Porque fomos magoados no passado, experiências tristes, eu procurei e não resolveu. Eu procurei e não fui atendido. Não era aquilo que eu esperava. A justiça se mostrou melhor do que o conselho que eu recebi. Porque eu não tenho facilidade, o perfil meu é muito mais do isolamento. Então eu prefiro não procurar os irmãos, porque não são tão irmãos assim. Aliás, eu não conheço ninguém. Eu chamo de irmão porque não tenho muita facilidade, não tenho acesso a ele. Eu sou novo lá no meio deles. Então eu prefiro não procurar. João e Pedro não procuraram a justiça. Não se sentiram injustiçados. Não foram aos tribunais. Eles procuraram os irmãos. Onde estavam os irmãos? Pegaram, ora por mim, estou com dificuldade. O meu filho acabou de sofrer uma experiência de acidente ou de assalto e precisa de oração. Por favor, cobre a nossa família, a gente vai viajar agora. Ou, como disse alguém, porque nós somos diferentes. Samuel disse que temos estilos diferentes, ou perfis diferentes, vontade diferente, então eu prefiro não procurar. Pedro e João foram aos irmãos. Eu acredito que todos nós temos experiências de tristezas no relacionamento. Não só conjugal, mas entre irmãos. A possibilidade é grande da gente se frustrar, da gente se entristecer, de alguém tecer fofoca a nosso respeito. E essas coisas fazem com que a gente se afaste, a gente não queira comunhão. Mas a Bíblia diz que é bom isso e que é agradável isso. E que por conta disso eu tenho que renunciar a alguns pensamentos, alguns sentimentos, alguns projetos que eu tenho de ordem pessoal. Porque a igreja
é a menina dos olhos de Deus. E porque é no meio da comunhão que ele efetua grandes bênçãos. E que a experiência de um, o testemunho de outro, vai edificar e muito a minha vida. Procurar irmãos quando somos ameaçados. Nos juntar aos irmãos quando estamos entristecidos. Pedir oração. Diz alguém ligou para mim de uma outra cidade e disse assim, ore por mim, porque a minha alma está muito triste. Aí eu me lembrei de Jesus. Lembra de Jesus? Alma profundamente triste. Ele chama 3 pessoas mais próximas e abre o coração dizendo, orem por mim, orem comigo, vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Aí começaram a orar, a turma dormiu. Cansados, dormiram. Aí ele vai lá, é tão grande a angústia que ele insiste na mesma oração e diz, estão dormindo, não podem orar comigo. Aí volta a hora e a turma dorme de novo 3 vezes. 3 vezes ele acordou o pessoal para orar com ele. Nós temos que ter essa perseverança. Não é o fato de ter sido frustrado, decepcionado, entristecido, que eu vou me afastar e não vou mais pedir oração. Ah, não vou mais naquela igreja. Ah, não faço mais isso. Vou, de uma forma por todas, viver no meu mundinho. Já que eu estou orando sozinho, vou orar sozinho mesmo. Não. Mesmo que eu tenha sido esquecido, decepcionado, frustrado, eu preciso investir em comunhão. Porque isso é importante, meus irmãos. E o perdão tem que prevalecer sobre a dor. E a graça é sempre maior do que o pecado. Eu tenho que investir nisso. E é isso que Pedro faz. Procurar os irmãos revela muita coisa boa dentro do nosso coração. E Pedro faz isso. Nós somos diferentes, temos gostos diferentes, temos estilos diferentes, mas temos tanta coisa em comum, o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Deus. Temos o mesmo Salvador, o mesmo Senhor. Professamos da mesma maneira, cantamos diferente, mas isso são só detalhes. A grande maioria das coisas nós somos absurdamente iguais. E isso nos torna um povo só. E precisamos investir em comunhão. Eu não gostei da forma como o Daniel reagiu comigo. Eu vou me afastar deles. Não, eu vou continuar investindo. Tem gente que é difícil de relacionamento. Tem gente que é duro mesmo nas palavras. Quantas vezes nós somos feridos pela palavra dura? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu vou desistir por conta disso? Abri um parênteses aqui. Tinha um aluno no seminário dessa natureza, difícil, duro, não tinha nenhum amigo. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu tentei algumas vezes me aproximar dele, não tive muito sucesso, eu me afastei. E eu percebi, então, que ninguém se aproximava daquele seminarista. Ninguém. Numa oração, eu entendi que eu tinha que ir. Eu entendi que eu tinha que ir. Não era fácil, a exigência de renúncia era muito grande. Eu vou fazer o quê? Dá para fazer. Eu comecei então a orar e a me aproximar dele. Me aproximei dele. Não era fácil. Ele era um homem de dura cerviz. Dura na resposta. Mas eu tinha um propósito já de ir adiante e eu consegui ir adiante. Eu me tornei amigo dele. Era o único amigo que nós tínhamos. E por conta disso, eu comecei a trazer outras pessoas para esse círculo pequeno de amigos. E foi. Daqui a pouco ele começou a namorar uma menina que era inimaginável ele namorar. Inimaginável. E eu fiz o papel de Santo Antônio, eles dois. Mas, literalmente, de colocar gourmet. E às vezes a dureza dele eu amenizava. Casaram. No último ano do seminário eles casaram. Eu fui o padrinho deles. De vez em quando eles ligavam e diziam, ora por nós. Não estamos bem. Ele de vez em quando é duro ainda nas palavras, mas já está melhor. Alguém tem que pagar o preço de caminhar.
O Senhor Jesus fez isso conosco. É por isso que nós precisamos ir adiante. O divórcio nunca foi a opção para relacionamentos. Nunca foi. Há casos e casos. Há casos e casos. Eu não sou doido. O meu filho experimentou isso. E eu sei o quanto que isso é difícil. O meu filho experimentou isso. E eu me desgastei muito. Fiz muitas viagens para salvar o relacionamento. Muitas viagens. Até um dia em que a minha nora falou assim, se o senhor nos ama, não venha mais. Não tente mais. Porque nós nunca nos amamos. Não é que a gente não esteja se amando, nós nunca nos amamos. Eles não brigavam. Nunca presenciei uma briga entre o meu filho e a minha nora. Nunca. 9 anos. Aí eles disse, estamos só esperando a Thalita casar. Quando ela casar, a gente descasa. Dito e feito. Não é fácil isso. Não é fácil. É difícil. É uma agressão para a alma da gente. Que tem algumas pessoas que não têm muita habilidade com o relacionamento. E alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que engolir sapo. Tem essa expressão, né? Engolir sapo. Às vezes a gente engole moeda que não desce. A moeda está aqui, ó. A moeda engasga. Jesus viu um peixe entalado com uma moeda. Lembram disso? Ele viu o peixe. Ele viu o peixe entalado. O peixe engoliu algo que não desceu. Nem desceu, nem saiu. Ficou lá no meio. E ele viu o peixe. Certo dia foram cobrar imposto de Pedro e dele. E ele lembrou do peixe e disse, tem um peixe lá. Vai lá e joga um anzol e abre a boca do peixe, tem uma moeda lá dentro. Paga o teu imposto, paga o meu imposto e solta o peixe. Se ele viu um peixe entalado, ele viu você, ué. A dificuldade de relacionamento, ele viu. Não desista de procurar os irmãos, não joga a toalha. Não desista. Não é fácil, mas é bom. Não é fácil, mas é agradável. E é o projeto de Deus. Lembre que a gente vai passar no céu a vida toda lá com aquela pessoa. Então é melhor engolir aqui. É muito melhor acertar aqui. Antes que o teu irmão te entregue ao meirinho. Lembram disso? Primeira razão é essa. Segunda razão é que nós temos, às vezes, tantas experiências tristes e difíceis que não dá nem para orar. Não sei quantos de vocês passaram por uma crise tão intensa que não conseguia orar. Não conseguia orar. Tentou, ensaiou, mas travou. Queria orar, queria ir na igreja, queria ler a Bíblia, mas não tinha força, nenhuma força. A única força que você tinha era para mandar oxigênio para o pulmão. A luta tão intensa, opressões tão intensas, que você perdeu até o ânimo de orar. Passou uma semana sem ler a Bíblia, se isolou, dado as lutas, as dificuldades, decepções, frustrações e tristezas. Pedro passou por isso. Aí ele diz que recorreu aos irmãos e junto com os irmãos, eles vão a... Uau! Junto com os irmãos, eles vão a Deus. É isso, a força da comunhão. Ora comigo, ou ora por mim. Junta-se comigo, ajoelha comigo. Eu não tenho força para isso. Não tenho força para isso. Às vezes você está passando por uma natureza de problema tão intenso e você precisa dividir isso com alguém. Mas não vai falar na igreja, irmãos, orem por mim, porque eu estou à beira de um divórcio. Você não fala isso, não é doido? Mas tem alguém com quem você possa abrir o seu coração. Um amigo, alguém que você chama de amigo. Alguém que você pega o telefone e diz assim, me cobre de oração. Estou em angústia nesse momento. Qualquer que seja a hora da noite, o telefone está aceso, está aberto, acessível para isso. Nós precisamos, porque somos pessoas gregárias. Não passe sozinho a sua luta. Divida com alguém.
Pode ser o pastor, o presbítero, mas você precisa ter alguém para dizer: orem comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Se o Senhor Jesus, sendo Ele quem era, Ele recorreu à comunhão nesse momento, por que você não? Acha que é melhor? Às vezes a gente cai em pé, né? Faça isso. Crie esse ambiente. Eu não dou conta de orar. Ora comigo. Ora comigo. A gente faz isso com descrente, né? Aceitou Jesus? Eu vou falar e você repete, tá bom? Senhor Jesus, aí ele repete. Às vezes a gente precisa fazer isso, porque as palavras faltam, fogem. Eu estou aqui, ué. Eu estou aqui para ajudar vocês. Não apenas como sacerdote, mas como amigo. Tem algumas pessoas que passam mensagem para mim e dizem assim: oi, meu amigo. Gente, que coisa gostosa. Meu amigo. Eu não falo para ninguém. Minha amiga ligou. Vou lá. Não, a Beth não sabe disso. A Beth não sabe os assuntos que são tratados no conselho. Nunca. A Beth não me pergunta o que o Jaime queria contigo. Por que ela vai perguntar isso? Ela não pergunta. Não pergunta. O que o Felipe queria? O que o Júnior queria contigo? Não. O que a Irene queria no telefone? Não. Porque o telefone só tem um lugar para ouvir. É só para uma pessoa. Só para uma pessoa. Você chega no escritório, ela pergunta: foi gente lá? Foi. Ela não pergunta quem. Quem foi lá? Mas nós precisamos disso, de amigos. De amigos. E Pedro encontrou. Paulo chegou para pregar o evangelho em Troade e não encontrou o seu amigo. Lembram disso? Aí ele fechou a malinha e foi embora. Voltou o amigo dele lá. Às vezes nós precisamos disso. Nós estamos num ano em que vamos entrar de comunhão. E eu preciso chamar alguém de meu amigo. E recorrer a ele no dia da aflição. E abrir o meu coração sem medo de que ele leve adiante isso. Eu sei que nós não somos uma geração que tenhamos muitos amigos. Às vezes quem tem 1 milhão de amigos não tem um amigo. Eu não falo para você ter 1 milhão de amigos. Não, mas um amigo. Eu tenho alguns amigos aqui na igreja. Às vezes, eles ligam e dizem assim: está no dia do café, hein? Está muito cansado, vamos tomar café. Aí a gente sai para tomar café e falar bobagem. Chama-se café com bobagem. Eu não me atrevo a falar para vocês que bobagem a gente fala lá. Mas aquilo é bom, alivia aquilo. Aquilo é bom. Café com bobagem. A gente não fala de igreja, não fala de política, não fala de futebol. A gente toma café e repete o café. Nós precisamos. Pedro, chegou o momento de buscar ajuda nos irmãos. E junto com eles foram à oração. E é interessante que eles contam o que estava acontecendo e o que Deus estava fazendo. Neemias falou isso. Eu contei-lhes como a boa mão do meu Deus era comigo. E o que o meu Deus fez. No tempo certo, ele abriu o coração. No tempo certo, no lugar certo, ele fez isso. Existe muita beleza na oração secreta. Desculpem. Mas nós precisamos também da oração da comunhão, da oração dos irmãos, daquela oração lá no carro com um amigo, lá no banheiro. Nós precisamos disso. De ter gente com quem possamos dividir as nossas lutas, cultivar a presença de Deus com outras pessoas. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando alguém lembrou de mim e me buscar. Alguém esses dias reclamou para mim dizendo:
Eu fiquei 3 meses sem ir na igreja e ninguém percebeu. Percebemos, sim. Eu percebi. Mas só o senhor percebeu isso? Não, mais gente percebeu. Às vezes a gente não tem a proximidade para falar. Não tem a intimidade para ligar. Mas que percebemos, percebemos. Nós precisamos disso. Dá um passo em direção ao irmão para promover a comunhão. É necessário. Observe que a oração de Pedro aqui, ela é desprovida de vingança. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do teu Espírito por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, os povos. É interessante que a oração é descrita aqui por Lucas e não há nenhuma mágoa, não revela nenhuma ira, não. Nada, nada, nada. Olha, Senhor, para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem intrepidez a tua palavra. Estamos debaixo de luta, mas nos concede intrepidez para que a obra continue. Estamos cansados, mas dá-nos força para a obra continuar. Abri um parênteses aqui. Estava na porta com um diácono um tempo desse. Aí o Kleber, que pega no meu pé, no pé de algumas pessoas específicas, como é o Guedes, agora recentemente o Vinícius, e mais umas 2 pessoas. É do Francisco, o seu Francisco. Aí ele chegou para mim, de pronto, assim: você tem alguma coisa contra mim? Eu disse: não tenho. Mas você parece que tem contra mim. O que é que você tem? Aí ele gaguejou assim: não tenho nada. Disse: então tá bom. Peguei na mão dele e disse: pronto, acabou o problema aqui. Aí, refeita a paz, ele disse assim: tem R$5? Eu disse: tenho não, mas eu vou arranjar. Aí arranjei emprestado e dei para ele R$5. Eu vou já. Eu não sei se ele veio com esse propósito, se ele veio, o problema dele. Mas eu não podia macular o sim, 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 sim com um não. Disse: me arranja R$5. Assim, agora, não tenho, mas eu vou buscar. Arranjei emprestado e passei para ele R$5. O que ele foi fazer, não sei. Mas desde então, ele está mais quieto. Mas partiu da gente. Eu não posso desistir disso. Você não tem ideia de quanto aquele homem me feriu. Não tem ideia. Feriu a minha dignidade. Não somente a minha. Mas ele chamou o Guedes, presbítero dessa igreja, de pedófilo. Que base esse homem tem para uma acusação dessa natureza? Mas o Guedes nunca foi se defender. Nunca. Mas o Senhor é maior do que isso. É maior. E agora está mais calado, está mais quieto. Eu soube até que uma senhora, aí estava com um bebê no colo, e foi conversar com ele, né? E deu uns conselhos para ele. E por conta dos conselhos, ele ficou muito machucado. Souberam disso? Ele parece que tirou satisfação com a senhora que estava com a criança no colo. E o marido quis encrespar, e a esposa disse: não, esse problema é meu, deixa que eu resolvo, fica com o bebê. Passou o bebê para o marido e conversou com ele. Conversou com ele, deixou ele muito machucado com a conversa. E desde então parece que ele melhorou, não sei. Eu não sei. Mas qual é o preço da comunhão? Estamos dispostos a pagar? Às vezes o preço é alto. Às vezes exige da gente uma renúncia muito grande. Mas o que nós não podemos, nunca, é perder a essência da comunhão, versículo 24. Ouvindo isso, foram para a oração. Ouvindo isso, foram para Deus. Muitas coisas competem para a quebra da nossa comunhão. E é muito mais fácil se afastar do que se juntar. É muito mais fácil não ligar do que ligar. É muito mais fácil. Mas uma vez que as lutas nos deixaram machucados, abatidos, ou até entristecidos e revoltados, nós precisamos nos ajuntar com os irmãos e falar do que Deus tem feito
e observar essa luta que a gente está travando. Não é nossa apenas, mas muita gente está travando a mesma luta. Eu não posso perder a essência desta batalha de comunhão. Não posso desistir. Não posso. Vou me juntar então a outras pessoas para que juntos possamos buscar o Senhor em oração. Somos irmãos. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Está difícil a luta? Diga para alguém. Quer chorar? Aqui tem um ombro. E comigo é fácil chorar. Você chega triste, eu estou chorando. Não tenho nenhuma dificuldade de chorar. Nenhuma. Nenhuma. Mas eu tenho que ter mais controle. Vamos chorar junto? Vamos. Vamos cantar junto? Vamos. Nós somos um povo a quem Deus escolheu. E vai levar para o céu. Vamos para o céu juntos? Nessa caminhada entre a nossa conversão e a nossa subida tem muita coisa. Muita coisa para a gente passar. Eu proponho que a gente passe juntos. Que a gente seja uma família. Senhor nosso Deus, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Perdoe Judá quando ele se afastou dos irmãos e se juntou a Ira, o adulamita. Ele fez coisas que não eram aprovadas ou dignas. Obrigado por Davi, que tinha amigos pessoais e muitos amigos. Ele cultivou com esses amigos uma amizade ímpar. Obrigado porque Paulo também. Obrigado, Senhor. Nós precisamos de amigos para que no momento da dificuldade ou da luta, recorrendo a estes amigos, possamos juntos recorrer ao Senhor. Entendemos que não é fácil, que vai exigir da gente renúncia, sacrifício, abnegação, mas nós não queremos perder a essência da comunhão. Ajude-nos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Quem é o seu amigo? Às vezes o meu neto me ligou e perguntou, vô, quem é o seu amigo? Eu dei alguns para ele. Procure um amigo, se junte, ligue para ele. Vá tomar café com seu amigo. Vá comer pipoca com seu amigo. E o Senhor vai curar a sua alma através da amizade. Deus abençoe, irmãos.